A comparação é um dos venenos mais sutis e destrutivos da alma. É uma armadilha silenciosa que corrói a identidade, contamina o coração e desvia o olhar do propósito que Deus preparou para cada um. E o mais perigoso é que muitas vezes ela se instala de maneira quase imperceptível. Começa com uma simples observação, se transforma em uma comparação, depois em inveja e, por fim, em paralisia espiritual. Vivemos em um mundo que alimenta a comparação. As redes sociais são vitrines de conquistas, sorrisos forçados, vidas aparentemente perfeitas. E no meio desse bombardeio de imagens e performances, o coração humano começa a questionar: por que ele tem e eu não? Por que Deus usa ela assim e não me usa da mesma forma? Será que meu chamado é menor? A comparação rouba a gratidão, mina a fé e gera um profundo senso de inadequação. Mas o Senhor nunca quis que vivêssemos dessa forma. Desde o início, a Bíblia nos mostra que cada pessoa foi criada de forma única, com um propósito específico. No Salmo 139, Davi declara: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Deus não repete moldes. Cada ser humano é uma obra singular. Cada identidade é marcada por um design divino. Mas quando olhamos para os outros, em vez de olharmos para Deus, perdemos a clareza de quem somos. A comparação nos desconecta da nossa identidade. Em vez de viver como filhos de Deus, começamos a viver como cópias mal feitas de outras pessoas. Em vez de andar na direção do nosso chamado, ficamos tentando encaixar nos moldes de alguém que admiramos. O problema é que o molde de outra pessoa não serve para você. A armadura de Saul nunca caberia em Davi. O cajado de Moisés nunca serviria para Josué. O caminho de Paulo não poderia ser o mesmo de Pedro. Mas é isso que a comparação tenta fazer: encaixar o que é único no molde do comum. Um dos primeiros exemplos de comparação na Bíblia está logo em Gênesis, com Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas Deus se agradou do de Abel. Caim, ao invés de buscar uma resposta no coração de Deus, deixou a comparação gerar inveja, e a inveja se tornou ira, e a ira se transformou em assassinato. A comparação o cegou. Ele poderia ter mudado, aprendido, crescido, mas escolheu matar aquele que representava, para ele, uma ameaça. O problema é que, quando nos comparamos, deixamos de ver o outro como irmão e passamos a vê-lo como rival. Outro exemplo trágico é Saul. Quando Davi começou a ser celebrado pelo povo, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi 10.000. Essa comparação queimou como fogo no coração de Saul, ao invés de reconhecer o valor de Davi como aliado. Começou a vê-lo como inimigo. Saul foi consumido pelo ciúme, perdeu a sanidade, a direção, o favor de Deus e, por fim, a própria vida. Um homem ungido, escolhido, com um chamado real, mas que foi destruído por causa da comparação. Saul não entendeu que o sucesso de Davi não diminuía o seu. Mas quando você não sabe quem é, qualquer vitória do outro parece uma ameaça à sua existência. Pedro, o apóstolo, também enfrentou esse dilema. Após a ressurreição, Jesus o restaurou com amor, mesmo após ele tê-lo negado 3 vezes. Em João 21, Jesus disse a Pedro: Segue-me. Mas Pedro, olhando para João, perguntou: E quanto a este? Jesus respondeu: E se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Essa resposta de Jesus ecoa até hoje. Que te importa o outro? O meu chamado para você é único. Apenas me siga. Isso revela como até os mais íntimos de Jesus podem ser distraídos pela comparação. Mas Jesus sempre nos chama de volta ao foco, nossa própria caminhada com Ele. A comparação, além de nos desviar, nos cansa. Começamos a correr corridas que não são nossas, lutar batalhas que não fomos chamados a lutar, buscar dons que não nos pertencem. E o resultado é frustração, esgotamento e confusão espiritual. Em Hebreus 12 nos diz para correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Não a corrida do outro, mas a nossa. Deus não vai nos cobrar pelos talentos que não recebemos, mas pelo uso fiel dos que Ele nos deu. A comparação também bloqueia a comunhão. Começamos a competir com aqueles que deveríamos caminhar juntos. A inveja se esconde por trás de sorrisos forçados, e o coração se enche de crítica e julgamento. Começamos a medir os outros por padrões que nem nós mesmos suportamos. Isso fere relacionamentos, esfria o amor e impede o mover do espírito entre irmãos. Mas há um antídoto poderoso contra a comparação: identidade em Cristo. Quando você sabe quem é,
Não precisa provar nada para ninguém. Quando você entende que foi escolhido, amado, perdoado e chamado, pode celebrar o sucesso dos outros, sem se diminuir. A verdadeira liberdade está em ser aquilo que Deus te criou para ser. Nada mais, nada menos. Em Efésios 2:10, Paulo afirma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que existe um caminho preparado para você, uma história escrita por Deus, com capítulos que só você pode viver. Quando você tenta viver a história de outro, perde a sua própria. A comparação também nos faz esquecer que os tempos e os processos de Deus são diferentes para cada um. O que floresce em um agora pode florescer em você depois. Deus não trabalha com competição, mas com propósitos eternos. O tempo de um não invalida o processo do outro. Deus está construindo algo profundo e duradouro dentro de você. Basta que você confie nele. O chamado é algo pessoal, íntimo, específico. Não se trata apenas de fazer coisas para Deus, mas de viver em obediência ao que Ele desenhou para você. Quando você está conectado com seu chamado, não se sente ameaçado por ninguém. Pelo contrário, se inspira, colabora, apoia, porque entende que o reino é maior do que a sua função e que todos somos parte do mesmo corpo. Paulo nos ensina isso claramente em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre o corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função única. O olho não pode querer ser mão. O pé não pode se comparar com o ouvido. Cada parte é indispensável. E é exatamente isso que a comparação distorce. Ela faz com que queiramos ocupar lugares que não são nossos. Em vez de cumprir com excelência o nosso papel, a cura para a comparação começa com gratidão. Agradecer pela jornada, pelos dons, pela história que Deus está escrevendo em você. Começa com contentamento. Filipenses 4:11-12 mostra Paulo dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E isso não veio de fora, mas de dentro, de um coração rendido à vontade de Deus. Também começa com olhos espirituais. Quando vemos as coisas pela ótica do céu, entendemos que o valor não está na posição, mas na obediência. Que Deus se importa mais com o nosso coração do que com o nosso desempenho. Que o sucesso no reino é ser fiel ao que Deus nos chamou para fazer, mesmo que isso não apareça aos olhos do mundo. Você não foi criado para ser uma cópia de ninguém. Foi criado para ser reflexo de Cristo. A comparação sempre leva à frustração, mas a identidade em Deus leva à plenitude. É tempo de parar de correr atrás do que impressiona e começar a viver o que transforma. Deus está te chamando para viver a sua história, não a de outro. O céu não está buscando estrelas, está buscando servos. Não busca performance, busca entrega. E a sua entrega, por mais simples que pareça aos olhos humanos, pode ser um dos capítulos mais poderosos da história que Deus está escrevendo na Terra. Então, pare de se comparar, olhe para Cristo, descubra quem você é nele, ande no seu chamado, e você verá que há liberdade, propósito e plenitude quando você simplesmente aceita ser quem Deus te criou para ser. Inscreva-se no canal e deixe um like. Que Deus te abençoe.